Olá pessoal, neste vídeo vamos iniciar o assunto construção de árvores de decisão a partir da indução, via indução, que é onde você constrói uma árvore a partir de exemplos, a partir de um dataset. O primeiro passo é entendermos dois aspectos relacionados com a construção de árvores de decisão por indução, que é a entropia e ganho. O método de construção, o algoritmo de construção via indução, utiliza esses dois conceitos aqui para encontrar uma árvore de decisão que se adeque ao dataset. Vamos lá então. Bom, relembrando um pouco, o nosso exemplo aqui, que nós vimos no vídeo anterior, da linguagem de programação, qual linguagem de programação escolher. Nós temos aqui um exemplo onde há 6 atributos, ou melhor, 5 atributos e 6 exemplos aqui nesse nosso dataset. E as decisões aqui nesse nosso dataset foram, vamos pôr aqui as decisões, ou as classes, foram a linguagem Delphi, C++ ou Java. Então, em função aqui das características do software a ser desenvolvido, a equipe de projeto ou escolheu o Delphi, ou escolheu o C++, ou escolheu o Java. Então, a ideia é montar uma árvore de decisão a partir desses exemplos para que a equipe possa, de uma forma automatizada, montar esse fluxo de decisão. Então vocês fizeram algumas árvores de decisão e aqui eu trago um exemplo de uma árvore de decisão para analisarmos se ela contempla estes exemplos aqui, se ela classifica corretamente estes 6 exemplos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro exemplo, o caso 1, o exemplo 1 do dataset. Vamos ver se essa árvore chega na decisão final Delphi. Então vamos fazer aqui. Essa nossa árvore começa testando o atributo comercial. No caso aqui do primeiro exemplo, comercial igual a S, então a nossa árvore toma este rumo da esquerda. Então vem para cá, comercial igual a S. O segundo atributo testado é o distribuído. Para o primeiro exemplo, distribuído é N, não. Então o rumo que a nossa árvore toma de decisão é para a direita e aí ela chega na decisão Delphi. Perfeito, fechou com o nosso exemplo aqui, com a classe deste exemplo. Vamos ver o segundo caso, segundo exemplo. Começa pelo comercial novamente, comercial igual a sim, porque no primeiro caso é sim para o comercial. Depois testa o atributo distribuído. Distribuído agora, para esse segundo caso, é sim. Então a árvore veio aqui para a esquerda. Vamos anotar aqui, a árvore veio para a esquerda. E aí o próximo atributo testado é internet. Para este nosso exemplo aqui, do segundo exemplo, internet igual a não. Então a árvore veio aqui para a direita, não, chegou na decisão C++. Fechou, era essa a decisão para o segundo caso. No terceiro caso, comercial é igual a sim. Vamos verificar rapidamente aqui. O atributo comercial é igual a sim. Distribuído é igual a sim. Então, distribuído vem para cá, sim. E a internet é igual a sim. Internet igual a sim. Pegou este ramo aqui da direita, chegou na decisão Java, que bateu com a decisão esperada para aquele exemplo. No quarto exemplo, comercial agora é não. Então a árvore veio para este lado direito, comercial não. Testou novamente o valor de distribuído. Distribuído para este quarto exemplo tem não. Então a árvore veio aqui para a direita, chegou no teste da internet. A internet para este quarto exemplo é sim. Então a árvore veio aqui para a esquerda, chegou na decisão Java. Bateu com o que estava lá no nosso dataset. Para o quinto caso nós temos comercial igual a não, que também vai fazer ela ir aqui para a direita. Depois, olhando ali na linha do distribuído é não, fará ela ir para a direita novamente. Internet não fará com que a árvore vá para a direita nesse último ramo, nível, e chegue no C++. Também bateu com a decisão do nosso exemplo. Por fim, no sexto caso, nós temos comercial igual a não, vai testar então o distribuído. Distribuído vai ser sim, que faz com que a árvore venha aqui para o lado esquerdo, chegando na decisão Java. Então, perfeito, esta nossa árvore aqui, ela contempla
todos os 6 exemplos do nosso dataset. Será que ela é a melhor árvore? Neste próximo slide, eu dou um outro exemplo de uma árvore que também contempla todos esses 6 exemplos do dataset. Então agora eu gostaria que você pausasse esse vídeo e fizesse novamente o mesmo esquema, o mesmo cálculo. Verifique se para cada um dos 6 exemplos essa árvore termina num nó folha que bate aqui com a linguagem, com a decisão. Se você fez a execução, você deve ter visto que sim, que essa árvore aqui também classifica corretamente os 6 exemplos. Então agora você pode se perguntar, uma vez que você tem diversas árvores disponíveis para atender, para usar como árvore de decisão, qual delas você escolhe para implementar no seu sistema? Qual que você escolheria, né? A resposta é que você deve sempre escolher a menor. A menor árvore porque ela obtém a decisão com menos testes. Ela tem menos níveis, consequentemente ela vai exigir menos testes para chegar na decisão final. Além disso, quanto menor essa árvore, maior é o seu poder de generalização, ou seja, maior a sua capacidade de classificar corretamente exemplos que ela não viu durante o treinamento. O oposto disso, no caso a pior árvore que você pode usar, é uma árvore onde você vai ter um nó folha para cada um dos exemplos aqui do nosso dataset. É uma árvore onde você teria, nesse nosso exemplo aqui, você teria 6 nós folhas. E para cada um desses nós folhas você teria um único caminho. Então você partiria daqui e chegaria em um nó folha que é o Delphi. Partiria daqui no início, chegaria num outro nó folha que corresponde a esse C++ aqui. Partiria do início, chegaria num outro nó folha que corresponde a este Java. Partiria do início, chegaria num outro nó folha que corresponde a este Java aqui. E assim sucessivamente, você teria mais 2 nós folhas, um para o C++ e um último aqui nó folha para o último caso do Java. Esta aqui é a pior árvore que você pode usar, porque ela simplesmente decorou o seu dataset. Ela não aprendeu, ela não generalizou, ela não abstraiu qual que é a lógica de decisão que está por trás disso, né? Quais são os atributos importantes e que de fato fazem a diferença na classificação. Essa árvore aqui, onde você tem um nó folha para cada exemplo, nós dizemos que ela é uma árvore super adaptada. Certo, uma vez que nós chegamos à conclusão que a melhor árvore é a menor, você pode se perguntar, ok, então como que eu escolho os atributos para construir essa árvore? Primeiro de tudo, né, qual atributo você vai escolher para usar como raiz da árvore, para ser o primeiro teste? E depois, quais atributos você vai escolher para fazer os próximos testes aqui na nossa árvore? A resposta para essa pergunta é a seguinte: você vai escolher sempre aquele atributo mais importante. O atributo mais importante é aquele que faz a maior diferença na classificação. Ou seja, é aquele que vai proporcionar maior separação aqui dos nossos exemplos do dataset. Então nós precisamos ter uma forma de medir essa importância dos nossos atributos, para poder então chegar na construção da menor árvore, né? No exemplo anterior era fácil, com um dataset de apenas 6 casos, acredito que muitos de vocês já de cara imaginaram essa pequena árvore aqui para fazer a nossa árvore de decisão. Vocês identificaram aqui que o atributo mais importante é a internet e depois o tempo real. Agora, com problemas mais complexos, onde há aqui mais atributos, esse aqui é um dataset para aquela decisão de jogar tênis ou não, considerando as condições do clima, que nós vimos no vídeo anterior. Esse aqui é um dataset que tem 14 exemplos e tem 4 atributos envolvidos, e percebam aqui que cada um desses atributos tem diferentes possíveis valores. Então nós precisamos ter uma métrica de importância para diferenciar um atributo do outro, verificar aquele que é o mais importante, e também nós temos que ter um método sistemático
para conseguir construir a árvore, levando em consideração a importância desses atributos, para então chegar na menor árvore. Neste vídeo nós focaremos neste primeiro item, que é a métrica de importância, e como você vai diferenciar qual que atributo é melhor para usar como raiz e depois como os outros nós. No próximo vídeo nós veremos um método então sistematizado, um algoritmo para construir essa árvore utilizando estas métricas aqui que nós veremos no vídeo de hoje. A métrica de importância que se usa para a construção de árvore, ela é chamada de ganho da informação. Este ganho da informação define, primeiro, para conseguirmos aqui determinar o ganho de informação que um atributo proporciona, nós temos que medir a utilidade. Ele reflete, de certa forma, a utilidade que o atributo tem para a classificação. Você pode tomar como base esta regra aqui, esse exemplo que ilustra o que seria essa utilidade aqui de um atributo. Aquele atributo perfeito, ou seja, que teria a utilidade máxima, é aquele atributo que divide os exemplos em conjuntos onde os elementos destes conjuntos resultantes sejam todos do mesmo tipo, sejam todos da mesma classe. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu trouxe esse exemplo abstrato. Imagine que você tem um dataset formado por 3 atributos x, y e z, e a decisão para os n exemplos aqui do dataset é ou bolinha vermelha, ou triângulo, ou quadradinho. Imagine que você vai analisar aqui o atributo, inicialmente o atributo, vamos fazer aqui de uma cor amarelo. Vamos fazer aqui o seguinte, inicialmente vamos testar, digamos que eu quero analisar a utilidade do atributo x. Para você analisar essa utilidade, você vai ter que ver como é que esse seu conjunto aqui de dados, o dataset, se comporta, como é que ele se divide a partir deste atributo x. E aí você poderia verificar, por exemplo, o seguinte, que usando o atributo x, você geraria uma divisão mais ou menos assim, né? Você dividiria esse conjunto aqui em 2 partes, essa parte aqui e essa parte aqui, né? Observem que nesta metade de cima, ainda há diferentes classes, diferentes decisões nesse subconjunto aqui. Mesma coisa acontece nesse subconjunto de baixo, onde é ainda pior. Enquanto que nesse subconjunto de cima nós temos apenas bolinhas e triângulos, nesse subconjunto de baixo nós temos bolinhas, triângulos e quadrados. Então a utilidade desse atributo x não seria tão boa se ele fizesse essa divisão aqui. Vamos ver agora como é que ficaria, por exemplo, vamos supor aqui que seja a divisão feita pelo atributo y. Digamos que o atributo y faça uma divisão dos elementos por aqui assim, né? E aí aqui nós já temos também 2 subconjuntos resultantes, né? 2 divisões aqui, onde no subconjunto do lado esquerdo também teríamos 2 possíveis decisões, bolinhas e quadradinhos, e no subconjunto do lado direito também 2 classes, né? 2 decisões, só que seriam apenas os triângulos e os quadradinhos. Vamos ver como é que seria um exemplo então, supondo uma divisão pelo atributo z. Digamos que o atributo z separe aqui o nosso conjunto agora, não apenas em 2, mas separe em 3. Por exemplo, faça essa divisão aqui. Observem o que acontece. Agora nós teríamos um subconjunto aqui, um subconjunto aqui e um terceiro subconjunto aqui. Observem que agora cada um desses subconjuntos tem apenas elementos de uma determinada decisão. Esse subconjunto tem apenas as bolinhas vermelhas, esse aqui tem apenas os triângulos e esse aqui tem apenas os quadradinhos. Note que este aqui é o atributo z, por exemplo, neste nosso exemplo, ele seria aquele perfeito. É aquele que dividiu o nosso dataset em subconjuntos onde os elementos são todos do mesmo tipo. Então ele é aquele que teria a máxima utilidade para obtermos ganho de informação. Bom,
Qual medida se adota para calcular, para determinar a utilidade de um determinado atributo? A medida que se adota é o ganho da informação. É quanto de ganho aquele atributo proporcionou para separar as coisas aqui, né? E esse ganho de informação é calculado com base na entropia dos elementos do nosso conjunto, do nosso dataset. Então, a partir de agora, veremos esses dois conceitos, ganho e entropia. O primeiro conceito que veremos é o de entropia. Vamos ver intuitivamente o que é essa entropia. Entropia é uma métrica, é uma medida que mede a desordem, que mede a impureza dos elementos de um conjunto. Essa ideia de entropia não foi inventada pelo pessoal da inteligência artificial, ela é uma métrica que existe lá se não me engano, na química ou na física, para justamente medir impureza de materiais. E o pessoal da computação se apropriou desse conceito para construir árvores de decisão. Para a gente entender intuitivamente o que é entropia, eu trouxe um exemplo que envolve comida. Imaginem uma pizza de 12 fatias. Aqui eu desenhei a nossa pizza e enumerei aqui as 12 possíveis fatias. Quem pede pizza por teleentrega, talvez já tenha se deparado com uma situação onde você pega um motoboy que não é tão cuidadoso, digamos assim, com a sua pizza, com o transporte da sua pizza. E aí ele pode entregar para você uma pizza desse jeito. Observem só. Talvez ele deve ter feito curvas deitando a moto ou acelerando, fazendo muitas ultrapassagens. Veja só como ficou sua pizza, né? Nem dá para saber quantos ingredientes ela tem. Ficou totalmente misturada. Virou uma bagunça essa nossa pizza aqui. Essa aqui, pizza, nós podemos dizer que ela é uma pizza que tem alta entropia, alta desordem nos sabores, alta impureza. Um exemplo intermediário com uma entropia média é uma pizza que você pede e que o motoboy entrega ela perfeitamente. Percebam que essa sua pizza aqui tem 4 sabores e ela veio entregue perfeitamente, sem os sabores misturados. Então ela é uma pizza com entropia média porque existe ainda impureza. Não existe um único sabor na sua pizza. Os sabores, existem ainda diferentes sabores. Então, do ponto de vista da entropia, ainda há uma certa desordem, mas ela nem se compara com essa entropia alta aqui, é uma entropia média. O outro extremo, onde nós temos a baixa entropia, é aquela pizza que você pede com um único sabor e que o motoqueiro não avacalha. Então, percebam que ela tem um único sabor. Não há impureza, digamos assim, de sabores, não há desordem nos sabores dessa pizza, então, intuitivamente, ela podemos dizer que ela é uma pizza com uma baixa entropia, talvez até uma entropia zero, sem desordem, sem impureza dos elementos. Como calcular a entropia? A entropia é calculada por esta fórmula aqui. Percebam que ela é um somatório, que pode ter aqui vários termos e vamos destrinchar aqui os elementos então desta nossa fórmula. O primeiro elemento é o conjunto S. O que é o S? S, vamos fazer de outra cor aqui. O S é o conjunto de exemplos do nosso dataset. É a quantidade de elementos que há nesse nosso dataset, né? A nossa pizza ela tem 12 fatias, então o nosso conjunto S é formado por essas 12 fatias aqui. Então vamos anotar aqui, eu até numerei nessa pizza ali as 12 fatias, então o nosso conjunto S ele é formado pelos 12 exemplos. Então do exemplo 1, o exemplo 2, até o exemplo 12, até a fatia 12. Esse é o nosso dataset da pizza. Outro elemento, esse aqui é o S, né? Que nós queremos calcular a entropia. A entropia é sempre calculada para um conjunto de exemplos, para um conjunto de elementos do dataset. Como que se comporta então esse somatório? Esse somatório ele tem C termos. Esses termos, o que são? Os termos são as decisões,
são as classes do nosso problema em questão. Aqui, no exemplo da pizza, eu trouxe essa pizza aqui e separei em 3 sabores, digamos assim, o sabor vermelho, o sabor verde e o sabor azul. Então, essas são as 3 decisões, as 3 classes para cada um dos exemplos do dataset. Então, o valor i, neste caso, ele vai variar. Vamos colocar aqui os elementos de i, né? Esse valor i ele varia então. Primeira possibilidade é a pizza sabor vermelho. Vermelho. A segunda possibilidade, a segunda classe aqui é a pizza sabor, fatia sabor verde. E a terceira classe é a fatia sabor azul. Então, essas aqui são as 3 classes, as 3 decisões. Como nós temos 3 classes, necessariamente esse nosso somatório vai se expandir, vai se derivar aqui em 3 termos, certo? E o que é cada um desses termos aqui? Cada um desses termos é basicamente uma proporção de exemplos no nosso conjunto S, cuja a decisão é I. Então eu tenho que ver aqui cada uma das possíveis decisões e encontrar qual é a proporção de elementos neste conjunto S, cuja decisão é vermelho, ou verde, ou azul. Então nós teremos aqui... nós temos 3 possíveis valores para I, consequentemente nós teremos 3 valores P, um para cada decisão. Então eu vou ter um P para o valor para a decisão vermelho, eu vou ter aqui um P para a decisão verde e também um P para a decisão azul. Como é que se calcula esse P? Como é que é a proporção? Proporção é simplesmente a quantidade de elementos caracterizados com esta categoria aqui, vermelho, por exemplo, o verde, o azul, dividido pelo total de elementos do dataset. Então, PI é igual a quantidade, vamos por assim, a quantidade de elementos cuja decisão é I, dividido pelo total do dataset. Então, P vermelho, vamos expandir aqui o nosso somatório para ver como é que ficaria. Então, nós vamos ter aqui, se eu quiser calcular a entropia de S, meu S é o conjunto de 1 a 12 elementos, de 1 a 12 exemplos do dataset. Então, ele será igual. Vamos expandir aqui os 3 termos. Então, eu vou ter um primeiro termo para o valor vermelho, para a decisão vermelho. Então, será... Notem que sempre tem um sinal de menos aqui, né? Então será menos a proporção de elementos cuja decisão é vermelho em relação ao total. Quantos elementos do nosso dataset, quantos exemplos do dataset tem a decisão vermelho? São 3. Esses 3 aqui de cima, essas 3 fatias aqui. Então eu vou ter 3 sobre o total de elementos do nosso dataset. São 12 fatias. Então eu vou ter 3 sobre 12, que corresponde aqui ao vermelho. Multiplicado pelo log 2, logaritmo na base 2, desta mesma proporção, de 3 sobre 12. Isto para o valor vermelho, para a decisão vermelha. É um somatório, então eu vou ter que somar aqui a proporção para a próxima classe, que a nossa próxima classe é o verde, então vamos fazer de verde. Então, de novo, eu vou ter que calcular aqui a proporção menos, né, a proporção de elementos, proporção de exemplos no dataset, quantidade de exemplos cuja decisão é verde. Nós temos aqui 4 fatias verde. Então, vamos pôr aqui 4 fatias verdes sobre a quantidade de exemplos no nosso dataset, vezes log 2 desta mesma proporção, 4 sobre 12. Por último, nós temos a classe azul. Então, nós temos que somar aqui a proporção de exemplos cuja decisão é azul, sempre com sinal de menos aqui da fórmula. Proporção de elementos cuja decisão é azul, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 fatias
do sabor azul dividido pelo total de fatias, pelo total de exemplos, log 2 de 5 sobre 12. Pronto. Esta aqui é a fórmula que vai nos dar a entropia desta nossa pizza de 12 fatias com os sabores distribuídos dessa forma aqui. Vamos calcular isto aqui então. Vamos lá, vamos fazer de outra cor aqui, vamos usar a cor vermelho para calcular este termo aqui. Qual que é a forma mais fácil de calcular um termo usando essa fórmula? É usar alguma calculadora ou então usar o próprio Google. Vamos ver como seria o cálculo no Google. Então podemos usar o Google, basta simplesmente digitarmos ali a fórmula, né? Então vamos fazer menos 3 sobre 12 vezes log 2 de 3 sobre 12 e pesquisar. Aqui está o resultado. O resultado desta parte do sabor vermelho é 0,5. Então voltamos aqui no nosso slide e colocamos que esta primeira parte aqui é 0,5. Vamos calcular agora da parte em verde. Então na parte em verde nós temos 4 sobre 12. Então basta substituirmos aqui na pesquisa. Vamos fazer aqui então 4 sobre 12, log 2 de 4 sobre 12, vai nos dar aqui 0,528, então vamos pôr aqui em verde 0,528, somando aqui no final com aquela parcela correspondente à classe azul, a decisão azul, que é 5 sobre 12. Então vamos mudar aqui, 5 sobre 12, calcular 0,526. Voltando aqui, vamos substituir então na cor azul 0,526. Fazendo o somatório, nós teremos que a entropia do nosso conjunto S, dos 6 exemplos, será 1,554. Ou seja, a impureza, a desordem do nosso conjunto S, das nossas 12 fatias, é medida com a entropia de 1,554. Como essa entropia é maior que zero, significa que há impureza, que há desordem. Se a entropia fosse zero, seria uma situação onde todos os exemplos são da mesma classe. Como essa entropia é maior que zero, há diferença aqui, há impureza. Quanto maior esse valor da entropia, mais distintos são esses elementos, são esses exemplos aqui do nosso dataset. Pronto, com isso finalizamos o cálculo da entropia. A entropia é utilizada para computar o ganho de informação. O ganho de informação é o que vai interessar para nós para analisarmos a utilidade, o quão bom vai ser dividir um conjunto de exemplos, particionar o conjunto a partir de um atributo. Então o ganho justamente mede o nível de redução da entropia ao se particionar o conjunto, um determinado conjunto de exemplos, de acordo com um determinado atributo A. Por exemplo, vamos ver aqui, voltando ao nosso exemplo da pizza, né? Aqui eu coloquei a nossa pizza original, já sabemos que a entropia dela é 1,554, e vamos supor que existem 3 atributos envolvidos aqui com a classificação, com o sabor da pizza: vermelho, verde ou azul. Para nós não importa quais são esses atributos, se é a posição da fatia, se é, enfim, o sabor, enfim. O que importa para nós é analisarmos essa possibilidade de termos aqui 3 atributos. Imaginem que cada um desses atributos tem um domínio, tem um conjunto de possíveis valores. Então, vamos imaginar que o atributo x ele varia entre A e B. Já o atributo y também, entre o valor A e B. E o atributo z, ele pode ser ou A, ou B, ou C, certo? As decisões, as classes, são as 3 cores ali de fatias de pizza: vermelho, verde ou azul. Observem o seguinte: ao particionar, supondo que eu particione esse nosso conjunto S
utilizando aqui o atributo x. Digamos que fazendo a partição desses 12 exemplos pelo valor do atributo x, eu chegue nesses dois subconjuntos aqui. Traçamos aqui uma linha em branco no meio e eu chegue nesses dois valores aqui. Então eu vou ter duas metades. Digamos que essa metade aqui de cima seja aquela onde os valores do atributo x sejam iguais a A, e esta metade aqui de baixo seja aquela onde os valores do atributo x sejam iguais a B. Agora vamos analisar uma distribuição, uma partição, um particionamento hipotético com base no valor do atributo y. Atributo y também pode ser ou A ou B. Imaginem que particionando pelo y, nós chegamos nesta divisão aqui, também com duas metades. Digamos que essa metade aqui de cima seja aquela onde o y é igual a A, vamos pôr aqui y igual a A, e esta metade aqui de baixo, y igual a B. Vamos colocar aqui x igual a A, x igual a B também. E por fim, agora imaginem que nós particionemos o nosso dataset, as nossas 12 fatias, com base nos valores do atributo z. O z pode ser A, B ou C. Então significa que eu vou ter três subconjuntos, três partições. E aqui está ela. Imaginem que nós tenhamos essas três partições aqui. Vejam que agora nós temos três, né? Nós temos essa primeira partição aqui. Imaginem que essa primeira partição seja aquela onde o z é igual a A. Temos também essa segunda partição aqui. Imaginem que essa seja onde z é igual a B. E nós temos essa terceira partição, terceiro subconjunto, onde o z é igual a C. Considerando o conceito de entropia, quais dessas três partições aqui você acha que reduz mais a entropia? Ou seja, quais dessas três partições aqui proporciona subconjuntos mais puros, com menos entropia, com menos desordem? Quando nós particionamos por x, notem que nesses dois subconjuntos gerados ainda há impureza, ainda há desordem, porque há diferentes classes. Por exemplo, aqui no lado onde x igual a A, temos algumas fatias azuis e algumas vermelhas. Aqui, no subconjunto onde x igual a B, temos azuis, verdes e vermelhas. Temos três possíveis decisões nessa metade onde x igual a B. Quando nós particionamos por y, também há impureza aqui nos dois subconjuntos resultantes. Porém, essa impureza é um pouco menor do que nesse particionamento por x, porque em cada subconjunto resultante há apenas duas possíveis decisões, né? Aqui nesse subconjunto de baixo, por exemplo, nós temos apenas azul e verde, enquanto que no caso do x nós tínhamos azul, verde e vermelho. Ou seja, ao particionar por y, a redução na entropia, há uma maior redução na entropia de cada um desses conjuntos resultantes aqui. Por fim, quando nós particionamos pelo atributo z, vemos que nesses três subconjuntos resultantes não há impureza. Cada um deles possui elementos apenas de uma determinada decisão. Este aqui tem apenas elementos cuja decisão é vermelho, este aqui cuja decisão é verde e esse aqui cuja decisão é azul. Isto leva a uma entropia zero para cada um desses subconjuntos aqui. Então a entropia de cada um desses subconjuntos vai ser zero, não há impureza. Isso significa que este atributo z vai proporcionar o maior nível de redução de entropia, considerando esse particionamento. Ele é aquele que vai, digamos, zerar a entropia. Ele vai proporcionar uma maior redução com relação a essa entropia original aqui do nosso conjunto inteiro, do conjunto S inteiro. O ganho de informação, ou seja, o nível de redução da entropia, é calculado por esta fórmula aqui. Parece complicado, porém é mais simples do que o cálculo da entropia propriamente dito. Vamos analisar. Então, começando do início. O ganho
determinado dataset S, ao ser particionado por um atributo A, é dado por essa fórmula aqui. Nesse exemplo, vamos considerar que o nosso conjunto S, o nosso S é o dataset inteiro. Então aqui, vamos anotar aqui do lado, né? O S é igual ao, desde o primeiro exemplo, até o 2, até o 12º exemplo, que constitui aqui a nossa pizza, nossas fatias da pizza. E digamos que nós queremos calcular o ganho de particionar pelo atributo A. Então, o nosso atributo, vamos supor que nós queremos calcular o ganho de particionar pelo atributo X. Ou seja, o nosso atributo A, o atributo A selecionado para o cálculo é o X. Conforme eu anotei aqui em cima, eu trouxe do slide anterior, o atributo X ele tem dois possíveis valores, A e B, certo? E nesta imagem aqui nós temos o efeito do particionamento do conjunto S de acordo com o atributo A. Então, ao particionar pelo atributo A, ocorre esta divisão aqui, certo? Aqueles exemplos onde o X é igual a ficam aqui deste lado de cima, e estes exemplos onde X igual a B são esses aqui na parte inferior. Muito bem, então vamos escrever aqui. Então nós queremos calcular o ganho do dataset S considerando a partição pelo atributo X. Então este ganho, agora sim, voltando aqui para a nossa fórmula. Nesta fórmula do ganho, o primeiro termo que nós temos aqui é a entropia de todos os exemplos do dataset. Essa entropia, ela já foi previamente calculada, eu exemplifiquei anteriormente no vídeo. Então você precisa ter calculado já essa entropia do conjunto S do dataset por completo para conseguir calcular o ganho de um atributo. Então nós teremos aqui a entropia do conjunto S. Seguindo aqui na fórmula, nós temos um sinal de menos, nós vamos diminuir desta entropia do conjunto S o somatório das entropias ponderadas dos subconjuntos de exemplos do dataset, onde o atributo escolhido para a partição possui o valor V. O que isso aqui quer dizer? O que esse somatório aqui quer dizer? Nós temos que, nesse momento, analisar quais são os possíveis valores que o atributo escolhido para a partição, o X aqui no caso, pode assumir. São esses valores V's aqui do somatório. Olhando aqui para o nosso exemplo, né, nós temos aqui que o X ele pode assumir dois valores, o A e B. Então vamos anotar aqui que o valor de V, os possíveis valores do atributo X são, vamos anotar aqui, A e B. Pronto, agora que nós já identificamos os possíveis valores do atributo X, nós temos condições de saber quantos termos teremos nesse somatório. Esse somatório ele vai ser expandido, então, em dois termos, um para cada possível valor do atributo X. Bom, o que temos nesse somatório? Nesse somatório nós temos o tamanho do conjunto, SV, dividido pelo tamanho do conjunto S. S é o nosso dataset completo. O SV é o subconjunto de S, onde o atributo em questão tem o valor V. Então agora nós temos que analisar aqui quais são os possíveis subconjuntos com base nos valores do atributo X. Então vamos olhar aqui para as partições criadas. Como dito antes, nós particionando aqui essa pizza pelo atributo X, e ele tem dois possíveis valores, nós temos aqui uma parte, essa parte de cima, onde x igual a A, e essa parte de baixo, onde x igual a B. Então nós teremos dois subconjuntos SV. O primeiro subconjunto será aquele onde o V é igual a A, que é um primeiro possível valor aqui do atributo X, que é essa parte de cima, aqui da nossa pizza. Então nós podemos colocar aqui que nós temos um subconjunto que seria o primeiro S de V, onde no caso o V ou o X é igual a A, né? O valor do atributo X é igual a.
Esse subconjunto aqui será formado por esses exemplos dessa parte de cima. Então temos o exemplo 1, o exemplo 2, são esses dois primeiros aqui, e depois estes em azul, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então eu vou pôr aqui o 9, o 10, o 11 e o 12. Então temos esses 6 exemplos aqui, onde o valor do atributo x é igual a A. Do mesmo modo, nós teremos então um segundo subconjunto, S de V, que corresponde a esta metade inferior aqui, para onde x é igual a B. Então nós teremos aqui o S, onde x é igual a B, que será formado por estes exemplos aqui, o 3, o 4, o 5, o 6, temos o 7 e o 8. Vamos pôr aqui na linha de baixo o 7 e o 8. Então temos esses seis exemplos aqui que constituem o subconjunto onde x igual a B. Então agora nós podemos analisar o seguinte: temos dois subconjuntos, o primeiro deles onde x é igual a A e o segundo onde x é igual a B, porque são dois possíveis valores de A. Então agora nós conseguimos expandir estes termos aqui do somatório. Serão dois termos, então vamos colocar aqui um grande parênteses para separar desse sinal de menos. Serão dois termos. No primeiro termo, nós teremos então o tamanho do subconjunto onde x é igual a A, certo? Que é o primeiro valor possível para x, dividido pelo tamanho do subconjunto do S, do dataset, vezes a entropia do subconjunto SV, que no caso aqui é Sx igual a. Então, vezes a entropia do subconjunto onde onde o valor do x é igual a. Quem é esse subconjunto onde o valor do x é igual a? Vamos fazer em outra cor aqui. Esse subconjunto aqui é este subconjunto aqui. Percebam, este valor de entropia nós ainda não temos. Então, é necessário calcular a entropia deste subconjunto para qual o valor de x é igual a. Então, é necessário calcular essa entropia aqui. Continuando aqui a nossa expansão do cálculo do ganho, terminamos o primeiro termo, para onde V igual a o valor do atributo igual a. Temos o segundo termo, que é aquele onde o valor do atributo x é igual a B. Então, somando aqui, aí teremos aqui o tamanho do subconjunto S para quando x é igual a B, sobre tamanho do subconjunto S, vezes, então temos aqui que multiplicar pela entropia do subconjunto onde x é igual a B. Pronto, isso aqui finaliza o nosso somatório. Vamos só pôr aqui quem é esta entropia aqui. Então, essa entropia aqui será a entropia deste conjunto aqui, que também não há nesse momento o valor para essa entropia, é necessário calcular. Perfeito? Então é assim que nós montamos a fórmula do ganho. O passo importante aqui é lembrar que esse somatório se divide, se expande aqui em tantos termos quantos forem os possíveis valores do atributo escolhido para particionamento. E aí você deve calcular as entropias para esses subconjuntos destas partições criadas ao dividir pelo atributo selecionado. Muito bem, então aqui nesse slide eu transcrevi o que nós deduzimos no slide anterior. Temos aqui o S, que é formado pelos 12 exemplos do nosso dataset. O atributo que nós queremos calcular o ganho é o x. Os possíveis valores para o atributo x, A e B, de acordo com o que o enunciado nos dá. Consequentemente, eu tenho que ver quais são os subconjuntos de S, onde x igual a A e x igual a B. Separei subconjuntos aqui.
Então, ó, como nós vimos lá anteriormente, o x igual a seria essa parte aqui de cima, e o x igual a b, essa metade aqui de baixo. Então, eu simplesmente relacionei aqui os elementos, os exemplos do nosso dataset, para quando x igual a, e aqui relacionei os elementos para quando x igual a b. E transcrevi a nossa fórmula do ganho fazendo a substituição. É a mesma fórmula que está no slide anterior. Note o seguinte, entropia de S é algo que nós já temos. Então vamos colocar aqui. A entropia de S é a entropia de todo o nosso dataset. Nós já havíamos calculado antes. Eu coloquei ela aqui para pegarmos o valor. A entropia de S ela é igual a 1,554. Desta entropia nós teremos que diminuir o valor da entropia ponderada de cada um desses subconjuntos gerados a partir da partição. Então nós teremos que calcular inicialmente a entropia, vamos fazer de outra cor aqui, a entropia do subconjunto onde onde x igual a A. Então nós teremos que calcular aqui a entropia do conjunto S onde x igual a A. E também teremos que calcular a entropia, vamos fazer de outra cor, a entropia do subconjunto de S onde x igual a B. Então, a entropia do subconjunto de S onde x igual a B. O cálculo dessa entropia não tem nenhuma novidade, segue de acordo com aquela fórmula que nós vimos antes. A entropia é sempre um somatório de I igual a 0 até C, a quantidade de classes, de menos PI, log 2 PI. Então vamos calcular aqui a entropia do subconjunto onde x igual a A. O primeiro passo é olharmos para o subconjunto onde x igual a A, para determinarmos quantas decisões, quantas classes há. Que daí nós saberemos quantos termos haverão nesse somatório aqui. Olhando aqui para o conjunto onde x igual a A, que é esse da metade aqui de cima, nós temos duas classes, duas decisões, vermelho e azul. Então nós teremos dois termos nesse somatório. Vamos começar com o vermelho. Então nós conseguimos calcular o PI. O PI é sempre a quantidade de elementos da classe dividido pelo total de elementos do conjunto. Então, primeiro, quantos elementos desse subconjunto tem a decisão vermelho? Temos dois, temos 1 e o 2. Então, nós colocamos o primeiro termo do somatório, que sempre tem um menos, né? Menos 2 sobre o total de elementos neste conjunto aqui, no conjunto onde x igual a A, que são 6, são apenas 6 nessa metade, vezes log 2 de 2 sobre 6, mais temos a outra classe agora, temos a classe azul. Quantos elementos temos na cor azul? Temos 4. Então, o nosso PI será menos 4 sobre 6, log 2, 4 sobre 6. Com isso, nós conseguimos encontrar a entropia. Calculando esse primeiro termo aqui, jogando no Google, você vai ver que este primeiro valor será 0,528 mais, e este segundo termo aqui será 0,389. Isso vai nos dar uma entropia de 0,917. Essa é a entropia deste subconjunto aqui, onde x igual a A. Este subconjunto da parte superior, cujos elementos estão destacados aqui. Vamos calcular a entropia do subconjunto onde S igual a B. Mesma forma, né? Temos que olhar para esse subconjunto aqui e identificar quantas classes existem nele. Esse subconjunto é essa metade aqui de baixo. Nós temos 3 classes, vermelho, verde e azul. Então vamos lá, será um somatório de 3 termos. Vamos fazer aqui. Então será, primeiro vamos começar na sequência, primeiro vermelho. Então quantos elementos nós temos em vermelho? Temos 1 e o total de elementos desse subconjunto aqui é 6. Então o PI é 1/6. Log 2 de 1/6 mais,
colocando o segundo termo, o segundo item do somatório é para essa classe verde aqui. Então, sinal de menos. Quantos elementos tem a decisão verde? São 4. Nosso PI é 4 sobre 6, por caso da cor verde. Log 2, 4 sobre 6. O último termo do somatório corresponde aqui à cor azul, a fatia azul. Então, vamos calcular o PI dele. Há um elemento só, com cor azul, então será 1 sobre 6, log 2 de 1 sobre 6. Fecha aqui. Calculando através do Google, nós chegamos nesses valores. Este primeiro termo aqui é 0,430, este segundo aqui é 0,389, vejam que é o mesmo aqui, né? 4 sobre 6, 0,389, aqui é um 9, mais 1/6 é o mesmo do anterior aqui, 0,430. Isso vai nos dar uma entropia de 1,249. Então temos calculado agora a entropia deste subconjunto aqui e deste subconjunto aqui. Podemos voltar para o cálculo do ganho. Vamos voltar aqui para o cálculo do ganho. Fazer na cor vermelha. Então, agora sim, já temos esses valores de entropia. Vamos substituir aqui. 0,917 é a entropia do S, onde x igual a. Temos que calcular ainda esta fração aqui. Como é que é essa fração? É a proporção, é o tamanho, quantos elementos há no subconjunto onde x igual a. Temos 6, né? Temos 6 elementos aqui na metade onde x igual a. Então a nossa proporção será 6 sobre 12, vezes essa entropia ali, mais nesse outro subconjunto, onde x igual a b, também temos 6 elementos. Então será 6 sobre 12 vezes a entropia do subconjunto para o qual x foi igual a b, que nós calculamos aqui 1,249. Multiplicando isso aqui, nós teremos aqui, isto aqui será igual a 1,083 e este termo aqui será igual a deixe-me ver, deixe-me refazer aqui, este valor aqui não está certo. Aqui, 6 sobre 12 vai dar meio vezes 0,917, isso aqui na verdade dá 0,4585 mais, agora sim, isto aqui, meio vezes 1,249 dá 0,6245. Então, somando isso aqui e depois diminuindo essa soma da entropia de S, 554, menos essa soma aqui, nos dará um ganho de 0,471. Este é o ganho. Ou seja, ao particionar o nosso conjunto S pelo atributo x, a redução na entropia, considerando esses dois subconjuntos aqui, na entropia de S, a redução na entropia de S foi de 0,471. A entropia original do S é 1,554, particionando pelo atributo x, a redução nessa entropia é de 0,471. Será que essa redução é boa? Depende, temos que calcular agora o ganho dos demais atributos para ver aquele que proporciona o maior ganho. Esse que proporciona o maior ganho é um atributo candidato a ser o raiz da nossa árvore de decisão ou ser um determinado nó de um determinado nível. Vou mostrar como é que ficaria o cálculo do ganho do atributo y e do atributo z. Não vou fazer passo a passo, vou simplesmente mostrar a solução na tela para que a sugestão é que você refaça os cálculos, né, para determinar o ganho aqui do atributo y e do atributo z, e em seguida pause o vídeo e confira a sua resposta com o gabarito que vai estar no vídeo.
Então aqui temos o cálculo do ganho para o atributo de particionar pelo atributo y. Ele também pode assumir dois valores, A e B. Aqui tem os subconjuntos resultantes dessa partição, que são essas duas metades aqui. Então nós temos também que calcular a entropia do subconjunto onde y é igual a A e depois onde y é igual a B, e depois substituir essa entropia aqui na fórmula do ganho. O ganho para este atributo, para o atributo y, no fim das contas é 0,5955. Vejam agora o cálculo da entropia de particionar pelo atributo z. Observem que o z possui três possíveis valores, A, B e C. Então, serão três subconjuntos gerados. Aqui eu enumerei esses subconjuntos e, conforme eu tinha explicado já no parte anterior do vídeo, são esses subconjuntos aqui. A fórmula do ganho, expandindo, também terá três valores, três termos aqui nesse somatório. Consequentemente, eu terei que calcular as entropias desses três subconjuntos aqui. Observe que a entropia de cada um desses subconjuntos é zero, porque não há impureza. Cada um desses subconjuntos tem exemplos apenas de uma classe, apenas de uma decisão, o que vai nos dar entropia zero para todos. Trazendo esses valores de entropia zero para cá e multiplicando pela fração de elementos de cada subconjunto, vai resultar zero. Com isso, nós temos um ganho final de 1,554, que é apenas o valor da entropia do conjunto S. Qual a interpretação que nós temos? Que este ganho ele é o máximo, ele reduz totalmente a entropia ao particionar aqui pelo atributo Z. E isto de fato ocorre, porque esses subconjuntos gerados eles não têm impureza. Então, trazendo aqui os valores dos atributos, os valores das entropias, comparativamente, nós podemos ver que, enquanto a entropia de particionar por x era 0,417, por y 0,595 e por z 1,554, o atributo que proporciona o maior ganho é o z. É ele que tem o maior valor de ganho. Ao particionar o conjunto S de acordo com o atributo z, o nosso ganho é máximo, ganho total. Não sobra, não há entropia nos conjuntos resultantes. Ou seja, o que podemos interpretar também a partir desta constatação aqui, que a decisão entre vermelho, verde ou azul, ela é unicamente baseada no valor do atributo z. Essa árvore de decisão que fosse construída para esse problema nem seria uma árvore, seria apenas um teste que verificaria o valor do atributo z e, em função do valor do atributo z, já classificaria entre vermelho, verde e azul. Se z fosse A, classificaria em vermelho. Se z fosse B, classificaria em verde. Se z fosse C, classificaria em azul. No próximo vídeo veremos como usar estes conceitos de ganho e de entropia num algoritmo para construirmos essa árvore de decisão a partir de um dataset.